Bom dia, amados. Muito bem-vindos aqui no canal A Sabedoria de Esther. Meu nome é Franciele Tomás, sou advogada e falo também um pouquinho da palavra de Deus. Vim aqui, eu estava gravando outro vídeo, aí de repente vim aqui para falar de um assunto que passou batido. Outro dia, eu tive na UPA, né, que eu passei mal e precisei passar por atendimento. E o médico que me atendeu, me parece, porque ele falou que não tinha religião, mas acredita em Deus, creio eu, né. Aí, ele conversando com outra pessoa, acho que um enfermeiro, e no momento que eu fui passar por atendimento, os 2 conversando e ele falou assim: "A maioria das crianças que eu atendo não sabe a história de Jesus". Aí eu fiquei assim, né, escutando a conversa alheia, que eu não tinha nada a ver com isso, mas era algo interessante para mim, porque cada palavra, cada lugar que eu vou, cada palavra que eu pego, para mim ela me acrescenta, né, agrega em conhecimento, e eu costumo buscar sobre o tema depois. E eles conversando, e ele falando que as crianças não sabem, que ele pergunta e tudo mais, e eu, né, tipo, é verdade. Mas depois eu voltei para casa e fiquei pensando, gente, sinceramente, não tem uma criança hoje, se você perguntar para qualquer criança, não tem uma criança hoje que não saiba o nome de tudo quanto é MC que tem na TV, ator, cantor, uns que dizem que são cantores. Então, eu fiquei pensando que nós estamos falhando como igreja, estamos sendo falhos. Por quê? Por mais que venha um coleguinha do seu filho na sua casa e você fala assim: "Não, eu não quero me intrometer na criação do filho dos outros". Às vezes os pais são ateístas, creem em outras entidades, outras coisas, não é questão de religião, não é questão de os pais ensinam de forma diferente ou os pais não ensinam e tudo mais. É questão de que você pode plantar como se fosse uma figura histórica. Toda criança se interessa por história. Se você contar qualquer historinha para uma criança, ela vai parar para te ouvir. Você pode ter certeza. Você começar, você introduzir a história e falar assim: "Você conhece Jesus? Você sabe a história de Jesus? Jesus foi fenomenal. Jesus foi um super-herói". Você começa a falar para a criança, ele ressuscitava os mortos, ele fazia ele curava as pessoas, ele fez o cego enxergar. Gente, isso vai trazer a criança para um mundo lúdico, que ela vai querer saber mais sobre esse Jesus. Qual dos super-heróis que ela segue, né, de vários, desenhos e filmes da Marvel, qual deles foi um super-herói de verdade? Qual deles esteve aqui entre nós? Nem. Então, se a criança interessa por aquilo lá, ela vai interessar pela história de Jesus, porque Jesus foi o único que esteve aqui entre nós, é o único que a gente pode comprovar que viveu, que foi verdade, que andou entre nós, que falou como nós, que viveu entre os homens. Então, cabe a nós, toda criança que chegar perto, você conhece a história? Vou te contar uma história. Aí começa a contar a história de Jesus, de Davi, de tudo que tem na Bíblia. Começa a contar, Sansão, criança se interessa por isso. Então cabe a nós como igreja não falhar, porque se a gente não está pregando a verdade, se a gente não está ensinando o caminho, porque ensina a criança o caminho que ela deve andar e ela nunca se desviará. Se a gente não está ensinando, outras pessoas então estão ensinando coisas erradas para os nossos filhos. Se você não está falando do caminho da verdade, ele vai aprender o caminho que tem lá fora. Eu te garanto que o caminho lá de fora não é bonito, não é um caminho agradável, nem aos olhos do Senhor, nem aos nossos olhos. Porque você sabe que mais adiante, lá na frente, onde é que você vai visitar o seu filho? Eu, como advogada, trabalho com isso e vejo vários filhos de crente que, quando não está morto, está preso.
Quando não está no hospital, está preso. Onde que as mães estão indo visitar seus filhos? Onde que a gente está falhando? Porque esse filho de crente está caindo, onde que a gente está falhando? Será que a gente não está sendo complacente demais? Será que a gente não está deixando passar o que não deveria deixar? A gente devia estar batendo na mesma tecla todo dia, todo dia. Às vezes eu acho que eu sou falha. Às vezes eu deveria falar mais para minha filha, mas ela já sabe. Ela foi criada na igreja, estudou as historinhas bíblicas e ela sabe quem é Jesus, ela sabe o poder que Jesus tem, ela sabe o Deus que a gente serve. Mas se ela se desviar, é por conta própria, é por risco próprio. Eu fiz até um post lá no Instagram que filho de crente não é neto de Deus, porque a salvação é individual, a salvação é de cada um. Não vou ser eu que vou salvar minha filha, não vou ser eu que vou salvar os meus primos, os meus parentes, não vou ser eu. Eu vou falar. O caminho eles conhecem, a verdade eles conhecem. Se eles decidirem de forma diferente, é por conta e risco. A minha parte eu vou fazer. E a minha família, os meus parentes, eles foram criados no seio evangélico. Eu nasci e fui criada. Então, quando eu pequenininha lá, minha avó me ensinou, eu dormia debaixo dos bancos na igreja. Vivia debaixo dos bancos. Eu preciso dormir. Cansada? Então, eu vivia cansada. Não sei como é que criança se cansa tanto. Mas eu estava ali, estava escutando, pelo ouvir. Eu tinha uma velhinha que me levava lá do outro lado da cidade. Andava demais para chegar na igreja, mas aquela velhinha me levava. A velhinha plantou a semente de quem era Jesus, quem é Deus, quem é o Deus que a gente serve, quem é Jesus, Todo-Poderoso, quem é o meu herói. Aquela velhinha estava todo dia ali, jogando sementinha e regando. Aos meus 11 anos eu me desviei. Desviei em termos, né? Ia, não ia. Mas por conta e risco. Se a minha vida tivesse sido ceifada enquanto eu estava no mundo, perdida. Mas graças a Deus, Deus teve a misericórdia da minha alma e eu pude voltar para a igreja. E hoje cabe a mim resgatar aqueles que não conhecem, né, principalmente porque são crianças, não conhecem, eles têm o direito de conhecer. Então cabe a nós, como igreja, porque a igreja não é o templo de tijolos, somos nós. Cabe a nós, como igreja, semear e plantar. Terreno fértil tem terra fértil. Criança, gente, criança ama história, ama. Ensina seus filhos. Senta com seus filhos, estejam na mesa e meu computador vai descarregar. Eu vou finalizar esse vídeo aqui e depois eu volto para a gente conversar mais, senão não vai ficar salvo. Fiquem com Deus e até a próxima.